lá. Sabe, às vezes a gente olha para as coisas e pensa que entendeu tudo. Mas e se o que a gente vê no dia a dia for só a ponta do iceberg? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em 4 textos antigos que funcionam quase como chaves, sabe? Chaves para abrir uma porta para uma realidade bem mais profunda que normalmente fica escondida. E para começar essa jornada, tem uma pergunta que não quer calar, né? No meio de tanta coisa, tanta aparência, como é que a gente sabe o que realmente importa? O que tem valor de verdade? É essa pergunta que vai ser a nossa bússola hoje. Então, vamos lá para a nossa primeira história. A gente vai encontrar o Davi. Só que, olha só, não é o rei Davi, aquele poderoso que todo mundo conhece das histórias. Nada disso. Aqui, o Davi está na pior. Ele é um fugitivo e a sua verdadeira identidade, o seu destino de ser rei, está tudo escondido. Ninguém nem imagina. Essa frase aqui, ela resume o drama todo, né? Pensa bem, Davi, o cara que foi escolhido para ser rei, está dizendo que não há mais que um passo entre mim e a morte. É de arrepiar. Existe um abismo gigantesco entre o que ele foi prometido e a situação desesperadora que ele está vivendo. E para conseguir sobreviver a isso, o Davi bola um plano. Um plano bem arriscado, aliás. Ele e o amigo dele, o Jonatas, criam um código secreto usando flechas. É tipo um teatro, uma encenação muito bem calculada. E tudo isso era preciso. Era o único jeito de proteger o futuro dele como rei, para que um dia essa realidade viesse à tona. E aqui a gente chega no ponto principal dessa história. Para conseguir proteger quem ele realmente era e o futuro que o esperava, o Davi teve que abrir mão de qualquer aparência de realeza. Ele chegou a se passar por mendigo, até por louco. A verdade sobre ele, a sua realidade mais profunda, ficou totalmente escondida debaixo de uma máscara de desespero. Agora, mudando de cenário, vamos para nossa segunda história. E aqui, a ideia de ver as coisas deixa de ser uma metáfora e se torna literal. A gente vai explorar um milagre que bagunça completamente a nossa ideia de quem é que enxerga de verdade. Imagina a cena. Tem um homem que nasceu cego e naquela época, para todo mundo, a explicação era simples e cruel. Ele era um pecador, alguém amaldiçoado. Era isso. Um julgamento superficial, sabe? Baseado só na aparência, na condição dele. A identidade daquele homem era a sua deficiência e ponto final. E aqui que a história dá um nó na cabeça. Olha que ironia. O homem que era fisicamente cego passa a enxergar. E não só com os olhos, mas espiritualmente também. Enquanto isso, os líderes religiosos, aqueles que batiam no peito dizendo "nós vemos, nós sabemos a verdade", acabam expostos como os verdadeiros cegos. É uma virada de 180 graus, né? A aparência e a realidade trocam de lugar completamente. Ok, agora a gente vai dar um passo para trás para ter uma visão mais ampla. Vamos sair um pouco das histórias de pessoas específicas e olhar para um princípio quase que cósmico que a gente encontra lá nos Salmos. Uma visão, digamos, de cima. Esse trecho aqui revela um padrão que se repete. A ideia é basicamente virar o jogo, virar as hierarquias humanas de cabeça para baixo. É isso mesmo. Aquilo que o mundo olha e despreza, que considera sem valor nenhum, é exatamente o que é pego e colocado lá no alto. É o que recebe honra. E o Salmo 104, então, expande essa ideia para uma escala uau, cósmica. Pensa só, o mesmo poder que criou os fundamentos da Terra, que colocou limites nos oceanos, é o mesmo poder que se importa, que se envolve com a vida dos mais simples, dos mais humildes. Essa visão de cima mostra que o que é gigante se importa e muito com o que é pequeno. Bom, e com isso a gente chega na nossa última fonte de hoje. E essa aqui traz todo esse princípio para a nossa vida prática, para o dia a dia. A gente vai ver como o livro de Provérbios simplesmente vira de ponta cabeça o que a gente costuma pensar sobre o que é ser rico. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro, né? Provérbios faz um cara a cara entre a riqueza que a gente pode tocar e o bem-estar da alma. Pensa nisso. É melhor ter pouco e viver em paz do que ter um tesouro e viver preocupado. E mais, é melhor comer um prato simples, de verduras, com gente que se ama, do que ter um banquete de luxo cercado de ódio. É o oposto do que a gente ouve por aí sobre o que é ter sucesso. Beleza. A gente passou por essas 4 fontes diferentes. Mas e aí? O que tudo isso tem em comum? Qual é a linha que costura todas essas histórias e ideias? Qual é a conexão que talvez não seja tão óbvia à primeira vista? Primeiro, a gente viu a história de um rei de verdade,
que precisou se esconder na pele de um mendigo só para continuar vivo. A realeza dele era fato, mas estava totalmente escondida. Depois, a gente viu aquele homem que todo mundo julgava pela cegueira, mas que no fim das contas enxergou a realidade de um jeito muito mais claro do que aqueles que tinham a visão perfeita. Aí a gente olhou para cima e viu um princípio do universo, né? Aquele em que a força que move tudo também age para virar o jogo aqui na Terra, levantando quem está por baixo. E por último, a gente mergulhou na sabedoria que nos lembra que o valor de verdade não está no bolso cheio, mas sim na qualidade das nossas relações e na nossa paz de espírito. Então, essa nossa análise toda nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Se a gente viu com essas 4 fontes que a superfície das coisas quase sempre engana, a pergunta que fica no ar é, tá bom, se não é para olhar para as aparências, para onde a gente deve olhar então? Onde é que a gente encontra aquilo que é real de verdade?